É a cara da mãe, né? Graças a Deus por isso, né, irmão? Muito bem. Louvado seja Deus por esse momento, por mais uma criança da aliança sendo apresentada para o louvor do Senhor. Lá em Gênesis 17, nós encontramos o sinal da aliança. Então Deus fez um pacto com o seu povo. E esse pacto, ele tinha um sinal que era a circuncisão. Então, a partir daí, a partir do exemplo de Abraão, as crianças da comunidade da aliança iam sendo apresentadas para serem circuncidadas. Mas circuncisão, claramente, é restrito aos homens. Então, as mulheres eram representadas através dos maridos, e as solteiras eram representadas através dos seus pais. Entretanto, Deus continua com essa relação pactual com o seu povo. E Ele continua deixando um sinal, mas esse sinal ele foi trocado, ele foi mudado. E nós vemos não só através da história, do progresso da redenção, como através da própria Escritura, que as crianças então passaram a ser batizadas. E como eu sei isso? Porque lá em Atos 2, verso 39, após o discurso de Pedro, o texto fala de uma promessa, e promessa inclusive de batismo. E o texto fala que a promessa era para vós, para os vossos filhos e para tantos quantos estão longe. Há duas palavras no grego para filho ali. Uma é teknia e outra é huios. Teknia trata-se de criança adulto, de qualquer idade. Então a promessa seria para os filhos. Então está vendo? O batismo é para os filhos adultos. Mas Lucas usa a palavra huios, que ela é restrita para crianças. Então as crianças eram batizadas. E vejam, o que mais tinha lá no primeiro século era crianças. E nós encontramos em algumas vezes o texto sagrado dizendo: fulano e sua família foram batizados. E as crianças então passam a ser incluídas, aliás, continuam a ser incluídas na aliança. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. O batismo infantil bíblico e reformado, ele não tem nada a ver com o batismo católico romano. E essa é a confusão que se faz. O católico, ele batiza para que a criança não morra pagã, mas o batismo, ele não é regenerador, no caso em caso algum. Então, o que nós cremos e sabemos à luz das Escrituras é que quando adultos e temos a nossa vida transformada e professamos a fé, então somos batizados. Mas que os filhos dos crentes, eles também são incluídos no batismo. E eles são incluídos por obediência a Deus. Com isso nós não estamos dizendo que a partir da água do batismo o Lucas será salvo. Mas nós cremos sim que por ser um filho da aliança, por ser educado pelos seus pais devidamente através das Escrituras, dificilmente ele deixará de servir o Senhor. E nós estamos fiados nisso. Tanto porque Cristo Jesus diz que das crianças, dos pequeninos, é o reino dos céus. Não está dizendo que todas as crianças serão salvas, mas está dizendo que Cristo não é o Cristo só dos pais, mas é o Cristo dos filhos. O Senhor Jesus não é o Senhor apenas dos adultos, mas é o Senhor dos filhos desses adultos que servem a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Mas aí, antes de aplicar a água do batismo, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos pais. Convido a igreja a colocar-se em pé. Os irmãos creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim. Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Sim. Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Sim. Prometem que se o Senhor Deus for servido, conservar a vida deste seu filho, até a idade da razão, hão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como nos ensinam a palavra do Senhor? Sim? Prometem ensinar o Lucas a ler, para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus, para criá-lo na disciplina e correção do Senhor. Sim? Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele, sim? Eu sei que os irmãos farão isso, mas essa é uma promessa que muita gente negligencia, né? De trazer os filhos com assiduidade, de estar com eles aqui e ensiná-los a cultuar. E seja você atento a isso. Louvado seja Deus. Diante das respostas positivas e da declaração de fé e compromisso assumido diante da igreja, eu gostaria de perguntar à igreja: e você, igreja, está disposta a ser testemunho de piedade e fé e ajudar Caio e Thaís naquilo que eles precisarem e orarem com eles e por eles quando necessário? Sim? Sim. Louvado seja Deus. Só um minuto. Com o menino eu tenho prática. Lucas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por essa criança. Louvado seja o Senhor pela obediência dos seus pais. Capacita-os a educá-lo, ó Deus, e que nós vejamos os frutos disso. Que o Lucas seja um menino crente, um homem crente, que sirva ao Senhor, que ame o Senhor sobre todas as coisas, e que dentro de breve tempo, ele venha, ó Deus, confirmar todo o compromisso, todo o empenho, todo o esforço dos seus pais para o louvor da sua glória. Obrigado por Cristo, desde já na vida do Lucas, inserindo, ó Deus, numa família que te ama. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo que o Senhor o abençoe. Amém, Senhor. Parabéns. Pronto. A toalhinha está aqui. Catecismo Maior de Westminster, que é um presente do Conselho, para que ajude vocês a ensinar o Lucas a amar o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns. A igreja pode se assentar.